Olá, meu nome é Guilherme Augusto, bem-vindo ao canal Crypto News BR. Hoje eu vou trazer um assunto interessante pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal para receber conteúdos como esse todas as semanas. E hoje a gente vai falar o seguinte: criptomoedas são um investimento para o futuro? A resposta, na minha opinião, é sim. Criptomoedas são sim um investimento para o futuro. Muitas pessoas consideram que criptomoedas são apenas um investimento de curto prazo. Você investe ali rapidinho, ganha uma grana, mas que é muito volátil, então você não fica muito tempo no mercado. E tem muitas pessoas que acabam colocando dinheiro nesse mercado, se assustam por conta da volatilidade, acabam perdendo dinheiro, tiram tudo, ficam traumatizados. Então eu quero trazer essa reflexão para cá justamente para vocês entenderem e colocarem isso na cabeça de vocês. Criptomoedas são sim uma possibilidade de investimento no longo prazo. Elas não são apenas uma aposta, como muitas pessoas dizem, né? Tem gente que diz que criptomoeda é aposta, tem gente que diz que é uma bolha, tem gente que diz que é isso ou aquilo. Tem gente que diz até que criptomoedas são pirâmides financeiras, o que não é verdade, nada disso é verdade. Criptomoedas, elas são sim uma possibilidade de alavancar o portfólio de investimento de qualquer pessoa e são um investimento de longo prazo, na minha opinião. As criptomoedas, elas não são só um investimento de curto prazo. Eu digo isso porque, como muitas pessoas que vieram do mercado, né, da bolsa de valores e tal, do mercado tradicional de investimento, essas pessoas vieram para as criptomoedas, muitas pessoas acham que as criptomoedas são um ambiente de trade, que elas são só trade. Então você faz uma negociação num dia, no mesmo dia você vende, ou no dia seguinte você já vende, na semana seguinte você já vende. E não, as criptos elas não são só um ambiente de trade. Óbvio que é possível sim fazer trade com criptomoedas, mas eu enxergo esse mercado muito mais no longo prazo. As criptomoedas elas são diferentes de opções binárias, são diferentes de Forex, são diferentes dessas apostas. Elas são sim uma possibilidade de investimento a longo prazo. Óbvio, se você tem esse conceito de que as criptomoedas são investimento para o longo prazo, a gente precisa trazer algumas coisas aqui para a gente refletir se isso é verdade mesmo. Porque, como eu falei, a gente acaba vendo notícias e vê na internet pessoas que falam: o Bitcoin é uma bolha que vai acabar e todo mundo vai perder dinheiro. O Bitcoin é uma pirâmide. O Bitcoin é uma aposta. Então é só especulação. Enfim, criptomoedas são só especulação, enfim. A gente vê muito isso na internet ainda. Algumas pessoas elas têm um preconceito e algumas outras pessoas acabam não querendo sentar e estudar o que são criptomoedas. E elas falam que elas acham que são. Mas então vamos lá. Criptomoedas, elas não são uma aposta, elas são sim uma possibilidade de investimento para você levar no longo prazo no futuro. Por que eu digo isso? Primeiro, a adoção do mercado de criptomoedas tem cada vez aumentado. Então a gente vê várias empresas que já passam a aceitar criptomoedas. E quando eu falo empresa, eu não estou falando do tiozinho da esquina. Estou falando de Visa, estou falando da Tesla. A Microsoft aceita criptomoedas desde 2014. Então a gente vê um movimento muito grande de várias empresas. Assim, eu poderia ficar aqui falando várias empresas, mas para não deixar o vídeo muito longo. Várias empresas já aceitam não só os pagamentos como criptomoedas, mas a gente vê também o movimento do sistema bancário aceitando criptomoedas. Eu assisti um podcast recentemente de um cara que ele estava falando que a conta dele foi recusada num banco lá em 2016, 2017, porque eles viram que ele trabalhava com criptomoedas. E o banco recusou a conta dele, falou: não, nós não vamos abrir a sua conta aqui, banco aqui do Brasil, banco brasileiro. Negou a abertura de conta. Hoje em dia, esse mesmo banco está lá anunciando na internet para todo mundo ver que eles têm produtos em criptomoedas. Então a gente vê uma transição muito grande do mercado, da leitura do mercado a respeito das criptomoedas. Então há um tempo desse atrás as pessoas não aceitavam, há um tempo desse atrás as pessoas não entendiam e agora a gente tem empresas que aceitam pagamentos em criptomoedas e o sistema bancário absorvendo isso, absorvendo essa demanda. E uma coisa importante que eu ia falar sobre o sistema financeiro é que a gente já tem fundos e ETFs de criptomoedas também, que são mais uma coisa que sinaliza para a gente que o mercado vê sim com bons olhos as criptomoedas. Outro ponto importante que a gente tem avançado muito, que dão para a gente a segurança de que as criptomoedas são sim um investimento no longo prazo, são as regulamentações. Apesar de a gente ter alguns países um pouco atrasados nisso ainda,
O Brasil até está na vanguarda, a gente já tem uma legislação clara sobre a declaração de impostos em criptomoedas, né, em cima dos lucros que você tem quando você vende criptomoedas. E outros países têm discutido bastante as regulamentações. A gente vê isso nos Estados Unidos, com a SEC, tentando, buscando esclarecer o que são criptomoedas e esclarecer quais as formas corretas para se investir, enfim. Essa regulamentação eu não vejo com olhos ruins, eu acho que é positivo para o mercado porque isso traz mais segurança para um número maior de investidores entrar nesse mercado. Óbvio que quando isso acontecer, a tendência é a gente ver as criptomoedas crescendo de valor, o que é um sinal positivo para quem investe. Uma outra coisa interessante também, que também dá um sinal para a gente que as criptomoedas elas são sim um investimento de longo prazo, é a Lei de Difusão da Inovação. Vou jogar aqui na tela. Essa Lei da Difusão da Inovação, na verdade, é um gráfico que mostra para a gente a adoção de inovações. E a gente tem lá os primeiros, que são os inovadores, os primeiros 2,5%, depois os primeiros adeptos, que são 13,5% da população, a maioria inicial, a maioria tardia, e os retardatários, que são aqueles que vêm por último essas inovações. Então, quando a gente teve aqui o WhatsApp no Brasil, a gente pôde ver essa curva também. Então, as pessoas que estão mais ligadas à tecnologia, que já tinham mais facilidade, mais acesso aos smartphones, ao celular, elas logo tiveram acesso a essa inovação e lá na frente, as nossas avós foram ter contato, que seriam ali a maioria tardia e os retardatários que adotaram essa nova tecnologia. A gente vê isso no mundo de criptomoedas também e a gente acabou de chegar nos primeiros adeptos. Então o mercado de criptomoedas ele ainda é pequeno nesse sentido e isso mostra pra gente o potencial que ele tem para crescer. Então tem um potencial muito grande de crescimento. Se você tiver um olhar só de curto prazo no mercado de criptomoedas e tem uma volatilidade, tem uma queda, você desespera, vende tudo, você pode acabar perdendo dinheiro. Isso tem a ver com um dos últimos dados que eu ia apresentar hoje, é justamente isso. Eu trouxe aqui alguns cálculos feitos por um dos gestores de um dos fundos de criptomoeda, a Hashdex. Ele estava falando o seguinte, ele fez vários cálculos a partir de uma série de preços de criptoativos e ele identificou o seguinte, que se os investidores segurarem as suas criptomoedas por mais de 5 anos, a probabilidade dele mais que dobrar o capital é de 88%. Então aqui de cara a gente já tem uma probabilidade muito grande para quem segura esse capital por mais de 5 anos de mais que dobrar. Então se você tem R$1.000 e segura esses R$1.000 em criptomoedas por 5 anos, você tem 88% de chance de pelo menos dobrar. A probabilidade é de mais de dobrar o valor que você tem. Então é como se você segurasse esses 1.000 por 5 anos e você tivesse 88% de ter 2.000. Agora o que é interessante é que se você segura por menos de 6 meses, a probabilidade de você perder é de 30%. Agora por que isso acontece? Até explicar isso para você. As criptomoedas elas ainda têm uma grande volatilidade. A gente tem visto que a volatilidade desse mercado tem diminuído cada vez mais, especialmente no Bitcoin e no Ethereum, que são criptomoedas mais sólidas. As altcoins, elas têm mais volatilidade porque são projetos mais novos, são projetos mais recentes, já até falei isso no outro vídeo dessa semana. Então, a gente vê que a volatilidade do mercado faz com que esse investimento, se você segurar por pouco tempo, ele pode acabar fazendo com que você perca parte do seu capital. Agora, como eu falei, você tem 88% de chance de mais que dobrar o seu capital se você segurar por 5 anos. E essa probabilidade de você perder, que era de 30% em 6 meses, ela cai para 5% se você segura por mais que 5 anos. Isso também é um indicativo de que as criptomoedas elas são sim um investimento para longo prazo. Agora, o que você precisa avaliar em você mesmo para considerar as criptomoedas como um investimento de longo prazo? A primeira coisa que você precisa saber é o seu perfil. Se você é um investidor que tem um perfil de investimento muito conservador, que o dinheiro tem que estar na poupança, tem que estar na sua mão,
você até pode se expor a criptomoedas, mas a porcentagem que você investe do seu capital nisso tem que ser pequena. Porque se você tem uma grande aversão ao risco e para você é insuportável que você coloque R$50 e daqui a 3 meses esses 50 possam se tornar R$40, se isso é inviável para você, aí você realmente precisa tomar um pouco mais de cuidado com essa exposição no mercado de criptomoedas. Se você tem um perfil moderado para arrojado de investimento, e aí tem várias ferramentas na internet que você consegue ver o seu perfil de investimento, você precisa unicamente ajustar essa exposição e a exposição que você tem ao risco que você está disposto a correr. Então, a porcentagem do seu capital vai variar com o seu perfil de risco. Quando você faz isso da forma adequada, você dilui os medos, né? Porque muita gente acaba perdendo dinheiro nesse mercado justamente pelo que eu falei. Tem uma queda, ela desespera, ela fica com medo, ela pensa, vou tirar logo o meu dinheiro para não perder mais. É justamente nesse momento que ela perdeu a questão do longo prazo no investimento de criptomoedas. Eu costumo dizer uma coisa para mim mesmo, tá? Que é o seguinte: se eu invisto dinheiro, seja em bolsa de valores, em criptomoedas ou em qualquer outro tipo de investimento, eu só vou perder dinheiro se eu tirar. Porque aquele dinheiro que eu investi, ele está lá. Se eu comprar uma ação, ela vai continuar sendo uma ação. Se eu comprar uma criptomoeda, ela vai continuar sendo uma criptomoeda. Independente do valor que está lá. Óbvio que se eu tirar e ela tiver num valor menor do que o que eu coloquei, eu vou perder dinheiro. Mas eu só perco dinheiro se eu tirar. Então eu tenho isso para mim, para que eu possa me tranquilizar nesses momentos de queda que existem também no mercado de criptomoedas. Então eu faço uma boa gestão do meu perfil de risco e do capital que eu aloco em criptomoedas. Para você ter uma ideia de quanto isso é também psicológico, e é por isso que eu digo isso que eu falei para mim mesmo várias vezes, teve uma situação que eu tinha investido cerca de... Estou abrindo aqui para vocês. Tinha cerca de, próximo de R$10 mil investido em criptomoedas e a gente passou por um crash grande e eu vi esses 10 mil, esses quase 10 mil se tornarem 2 e pouco. Então eu tive que ter a calma e a mentalidade tranquila de entender que aquela situação era momentânea. Por quê? Eu fiz uma boa pesquisa dos projetos onde eu tinha investido meu dinheiro, eu tinha a convicção de que eram bons projetos e que aquela situação era momentânea. Existem realmente momentos onde o mercado, a gente fala o mercado derrete, onde cai tudo e cai tudo mesmo, cai grande, mas se você tiver essa mentalidade, se você tiver o autocontrole psicológico mesmo de, tipo assim, cara, eu só vou perder dinheiro se eu tirar o dinheiro dali, porque os fundamentos não mudam. A não ser que o fundamento de um projeto de criptomoeda, de uma criptomoeda mude, sei lá, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. A não ser que de repente o Bitcoin, que tem só 21 milhões de unidades, mudar e fossem 50 trilhões, eu continuaria tranquilo, independente do que acontece no ambiente externo, porque o projeto do Bitcoin é muito sólido e é muito bom, mesmo que ele passe por momentos de queda. Então, nesse meu momento aí de queda, mesmo tendo, tipo assim, perdido uma quantidade significativa de dinheiro, alguma pessoa poderia até ter ficado meio doido, ter tirado tudo e ia ter o prejuízo, né, já que ela teria tirado. Eu mantive a calma, mantive o controle, segui em frente e esse dinheiro, enfim, já aumentou. E outras pessoas, eu conheci pessoas que colocaram R$1.000, ficaram muito nervosas no momento de queda, e simplesmente não aguentaram ver os R$1.000 se tornarem R$800, R$700. E aí tirou o dinheiro. Quando ele tirou o dinheiro da corretora, obviamente aconteceu o que eu falei. Você perde dinheiro quando você tira. Então, esse medo, essa ansiedade em ver o dinheiro, enfim, ficar lá olhando no celular o tempo inteiro, olhando na tela do computador o tempo inteiro, essa ansiedade e essa incerteza e falta de convicção no que estava fazendo, acabou levando essa pessoa a perder dinheiro, a ter um prejuízo. Logo depois que essa pessoa tirou o dinheiro, pouco tempo depois, o mercado cresceu de novo. E aí, para comprar de novo as criptomoedas que tinham vendido, que vendeu por, enfim, comprou por 1.000, vendeu por 700. Na hora que subiu de novo,
ela tinha 700, não tinha mais 1.000 para comprar. Essa pessoa acabou tendo um prejuízo e para colocar o dinheiro de novo em criptomoedas, ela acabou tendo que gastar mais dinheiro. E é o que acontece no mercado nesses momentos de queda. Tem pessoas que se desesperam e acabam perdendo dinheiro e tem pessoas que aproveitam os momentos de queda para aumentar o capital que está investido e, enfim, comprar de quem está desesperado vendendo. Por isso que você precisa ter um bom controle emocional na hora que você investe em criptomoedas também e ter o pensamento de longo prazo, que é muito importante. Então, para finalizar, eu acredito que você já entendeu que as criptomoedas elas são sim uma ótima forma de investimento para longo prazo. Acredito que se você faz uma boa identificação do seu perfil do investimento e da porcentagem do capital que você coloca lá dentro, você não vai ter problemas em carregar isso para frente por mais que 5 anos, tendo em vista que a gente já tem dados de que quem carrega criptomoedas por mais que 5 anos na carteira tem mais de 88% de chance de dobrar o capital. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse todas as semanas. Um abraço e até a próxima.